Preso nesta segunda-feira, um pai que espancou o próprio filho de apenas 5 anos de idade. Ele ficou conhecido participando de um reality show na TV. O João Pedro Barrocas vai contar toda essa história pra gente. Na tela, vamos ver. O homem preso por agentes da delegacia de São Gonçalo, acusado de violência e maus tratos contra o próprio filho de apenas 5 anos, diz numa rede social que faz tudo pelo menino e se define como o melhor pai. Mas para a polícia, José Lucas Dias Barreto, de 34 anos, é o responsável por uma série de agressões contra a criança. José Lucas trouxe o filho neste pronto-socorro dizendo que a criança machucou o ombro numa brincadeira de luta com ele. Mas os médicos e enfermeiros desconfiaram do comportamento do menino, que parecia assustado e tinha várias marcas, hematomas e até queimaduras de cigarro pelo corpo. O que aconteceu com essa criança é que ela foi socorrida, ela entrou para o centro cirúrgico, já está bem, os médicos já deram alta e agora ela está com uma família acolhedora, até que a justiça decida qual vai ser o destino dessa criança. Mesmo com a criança aguardando por uma cirurgia, José Lucas teria sido agressivo e feito ameaças ao menino. O comportamento dele era completamente alterado, se jogando no chão, gritando por Deus, dizendo que a criança não ia ter mais mãe, ou seja, ameaçando a criança, fazendo até gesto para ela que ia degolá-la e dando um tapa na cabeça. José Lucas participou do programa A Fazenda em 2012, mas foi expulso do reality por ameaçar outro integrante. Segundo a polícia, ele possui diversas anotações por lesão corporal, ameaça e constrangimento ilegal. Foi decretada a prisão temporária do Lucas para que nós possamos completar as diligências necessárias para o convencimento final do Ministério Público sobre o crime de tortura. E vocês perceberam que o João Pedro Barrocas afirmou na reportagem que o José Lucas Barreto ele foi expulso de um reality em 2012 após um comportamento agressivo. E agora espanca o próprio filho de 5 anos. Ele está sendo investigado por isso. É por isso que eu vou até lá para poder conversar com o João Pedro Barrocas. Barrocas, meu irmão, boa tarde para você. Eu volto a dizer, para nós que somos pais, principalmente para você que tem filhos pequenos, essa história embrulha o estômago, porque a gente faz de tudo para dar todo o carinho e amor para os filhos. E esse tipo de espancamento me remete a caso Jairinho e Monique Medeiros, me deixa desesperado. Boa tarde para você, irmão. Olá, Caio, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, mais um caso, né, tenebroso de agressão contra a criança. O José Lucas, ele deixou a delegacia aqui de São Gonçalo, a 72DP, por volta das 10 horas da manhã. A nossa equipe registrou as imagens dele, né, desse momento em que ele é levado para o presídio de Benfica, onde cumpre prisão temporária. Eu vou conversar com o delegado responsável pelas investigações, Dr. Márcio Esteves. Obrigado pela participação aqui no SBT Rio. Apesar da prisão do José Lucas, as investigações continuam, não é isso? Boa tarde. Sim, boa tarde. O José Lucas, ele foi preso temporariamente por 30 dias por crime assemelhado ao hediondo e nesses 30 dias nós vamos cumprir algumas diligências, como a oitiva de vizinhos, que quando ele estava solto, todos os vizinhos se negaram a comparecer à delegacia porque tinham medo da agressividade dele. No local, a policial responsável pela investigação, em entrevista informal com esses vizinhos, informaram que costumeiramente ouviam gritos e brigas dentro da casa onde eles moravam, com a mãe e com a criança. Antes de passar para o Caio, uma última pergunta em relação à mãe dessa criança, né? Ela não tem a guarda, é isso? Não, ela perdeu a guarda por uma ação judicial que corre na Vara de Família da região dos Lagos. Nós não entramos no detalhe o porquê a mãe perdeu a guarda, mas hoje ela tem uma decisão de entrar em contato por videoconferência com a criança 3 vezes por semana, por 20 minutos. Mas nós não entramos nesse mérito. Caio, o doutor Márcio está na escuta, viu? Doutor Márcio, meu amigo, meu irmão, boa tarde mais uma vez para o senhor. Eu já dei bom dia, que a gente se falou pelo telefone, eu pegando algumas informações, mas boa tarde para o senhor. Claro que essa informação de tentar saber por que essa mãe perdeu a guarda do filho, para uma mãe hoje perder a guarda do filho, tem que ter acontecido alguma coisa muito séria. Ou de repente ela não tinha condições financeiras de manter a criança, ou alguma coisa relacionada à violência. Claro que a gente tem que tentar saber o que aconteceu.
Mas nesse momento, doutor, na investigação que vocês fazem, é com relação à agressão sofrida pela criança. O que o suspeito contou na delegacia? Ele disse que usou algum tipo de entorpecente, alguma droga, alguma coisa e que teria motivado isso. Claro que não é a justificativa, porque ele cometeu um crime, mas o que ele tentou argumentar aí na delegacia, doutor? O que acontece? Ele foi trazido à delegacia justamente quando as enfermeiras e a médica no hospital percebeu a alteração de comportamento dele, muito agressivo, inclusive com a criança, ameaçando a criança, fazendo sinal que ia degolá-la e ainda dando um tapa na cabeça dele. Com isso, as enfermeiras chamaram a polícia militar e trouxeram para cá. No hospital, ele falou que a criança tinha caído do colo e se machucado. Aqui, já na delegacia, ele afirmou que estava brincando de luta com essa criança e, por acidente, deslocou o ombro dessa criança. Já dá para ver, João Pedro Barrocas? Há uma contradição dele mesmo. Já dá para ver também, doutor Márcio, João Pedro Barrocas, que a atitude dele é uma atitude suspeita. De por que esse pai estava agindo assim, de forma agressiva, tendo uns certos espasmos de uma hora é brincadeira, uma hora ele está sendo agressivo com a criança e ter de saber o que aconteceu. Como você disse na reportagem, João, ele já foi levado daí para o presídio em Benfica, vai passar por uma audiência de custódia, acredito eu, que amanhã até para confirmar essa questão da prisão, não é isso, João? Exatamente, ele vai passar por uma audiência de custódia e as investigações continuam, a polícia vai ouvir vizinhos, vai tentar ouvir a mãe, enfim, vai tentar ouvir o maior número possível de pessoas para deixar a investigação ainda mais robusta. E ele pode pegar até 8 anos de cadeia, pode ser ainda agravada, né? Sim, pode ser agravado ainda por ser criança vulnerável e também filho dele. O que mais chamou a atenção no depoimento da equipe médica, né? O comportamento dele, mas o comportamento da criança também. Como é que a criança está? Sim, a criança, segundo a assistente social, se demonstrava apática, não respondia às perguntas, se mostrava com muito medo e tanto que não foi possível fazer a entrevista. Agora, uma dessas diligências é que através dos policiais que têm especialização em oitiva de criança, de vítima de violência, vão poder ouvir essa criança, tentar extrair dela o que realmente acontece e como é a vida dela dentro de casa. Os policiais são especializados nessas entrevistas e nós vamos tentar fazer essa entrevista e obter o maior número de informações das crianças. Tomás, você sabe o que acontece? Definir o que ele faz da vida, né? A profissão dele, né? Não, ele alega que ele é formado em enfermagem. Diz que é lutador profissional de MMA ou seja, nós não sabemos o que ele fala. Ele também não declarou o que ele faz, do que ele vive. Nas redes sociais, o João Pedro Barrocas e o doutor Márcio, aparentemente ele seria modelo, trabalharia como modelo. Mas o senhor trouxe uma informação agora, doutor Márcio e João Pedro, que é muito importante, né? A forma de agir dessa criança, o medo, a questão da insegurança, a não confiar no outro, são características de uma criança que há tempos já poderia ser vítima de violência. Claro que a gente tem no Estado policiais específicos ali e outros contratados psicólogos que conseguem fazer um trabalho ali de apuração junto ao menor para tentar entender como é a vida de agressão dessa criança. Agora, doutor Márcio, a gente está falando do pai, só que depois que essa criança foi agredida, em nenhum momento a mãe dessa criança procurou a delegacia para tentar ver o filho, tentar saber o que efetivamente aconteceu com a criança, doutor? Não, pelo contrário. A mãe tentava contato há muito tempo com o filho e quando ela descobriu que a criança estava no hospital, ela foi até o hospital. Inclusive, ela não pôde ficar com a criança no hospital, tendo em vista a decisão judicial do afastamento. E ela prestou declarações, alegou em depoimento que o filho não é dele, porque quando eles se conheceram, ela já estava grávida, mas ele, contra a vontade dela, registrou a criança no nome dele. Então, isso tudo está em processo sigiloso, na vara de família, lá na região dos Lagos. Entendeu? Ela se mostrou muito desesperada em querer ver o filho, só que pela decisão judicial ela não pode ter acesso a essa criança. Olha, João Pedro Barrocas e doutor Márcio, obrigado
pela entrevista. E é muito importante a gente passar para toda a audiência aqui do SBT, para você que mora em algum lugar e que esteja vendo, por exemplo, em alguma casa, uma criança pedindo ajuda, socorro e tudo mais, sabe, João Pedro e o doutor? Isso é muito importante para que a gente não tenha casos como aconteceu com o menino Henri. Isso é muito importante. Então, automaticamente, fica esse alerta para os pais em casa, né, que estejam ouvindo isso em outras casas aí, barulho, criança gritando, criança com marcas no corpo, procurar a polícia automaticamente para tentar ajudar e não deixar que essa criança seja vítima da violência. Ô, João Pedro, eu vou falar ainda com vocês de outro assunto